Boa tarde, pessoal! No dia de hoje nós vamos realizar duas atividades do material do Ler e Escrever, tudo bem? Iniciando aqui pela página 157, na atividade 5, roda de jornal. Eu enviei através do nosso grupo um link de um site especializado em temperaturas, tudo bem? Previsão do tempo. Eu gostaria que vocês verificassem nesse site a data da publicação dessa previsão do tempo, ou seja, a data que ela foi colocada no site, a data de acesso, a previsão do tempo para os próximos dias, a temperatura mínima e a temperatura máxima do dia, tudo bem? Então, o dia que vocês colocarem aqui vai ser o dia que vocês vão preencher a temperatura máxima e mínima. A previsão dos próximos dias vocês podem colocar ou a temperatura ou como vai estar o clima, tudo bem? O que vocês acharem melhor. Nessa atividade é somente isso, é uma análise sobre o clima. Já na nossa próxima atividade, que é da página 166, nós vamos assumir o papel de um leitor participativo e vamos trabalhar um pouco com cartas do leitor, tudo bem? Na etapa 3, vocês realizaram a leitura de uma notícia e de cartas do leitor, referentes a matérias selecionadas pelo professor. Na atividade 3A, acompanhem a leitura feita pelo professor da notícia e da carta do leitor. Depois participem das reflexões que serão propostas. Então, aqui nós temos uma notícia para a leitura. São Paulo, 23 de outubro de 2019. O óleo chegou ao mar. Notícia do jornal Em Dia. Tudo bem? Desculpa, jornal Notícia em Dia. Nas últimas semanas surgiu no litoral sul de Pernambuco manchas de óleo que poluíram o mar e comprometeram a vida marinha. Foram recolhidas, nesse último final de semana, em 6 praias pernambucanas, 20 toneladas de óleo, que atingiram uma grande extensão da costa. Costa, lembrando, pessoal, é a parte da lateral da praia, tudo bem? Pode ser formada de areia, de rochas. Esse caso foi considerado pelo Ministério Público Federal como o maior desastre ambiental da costa brasileira já registrado. Ainda não foi identificada a causa desse desastre, porém, as autoridades afirmam que a ação será punida devido à extensão dos estragos apresentados, como também as consequências. Na tentativa de salvar vidas marinhas, a população se mobilizou, mostrando preocupação com o impacto ambiental causado. Segundo Otávio, um morador que vive próximo à Praia dos Carneiros, havia no último final de semana mais de 120 pessoas envolvidas na limpeza de alguns animais, que estavam cobertos de óleo, como a tartaruga marinha, entre outros. Essa ação mostra o compromisso da população com medidas a favor do meio ambiente, acrescentou Otávio. Devido às consequências nocivas do óleo, a prefeitura local aconselha a população a não ter contato com o poluente sem usar luvas de proteção. Até o momento, algumas praias da região foram interditadas para banho, acarretando assim consequências também no mercado turístico. Se vocês voltarem aqui na página anterior, nós temos uma carta do leitor que nós já analisamos, que é um médico falando exatamente sobre essa notícia. Ele fala que é muito interessante que as pessoas se preocupem em salvar o meio ambiente, mas que elas não deveriam estar fazendo isso, porque deveria ter mão de obra especializada para fazer esse serviço, porque assim como citado aqui, o óleo ele é poluente, então o tempo inteiro as pessoas que estão manuseando ele precisam estar com luvas de proteção. Na página 167, nós temos uma carta do leitor, tudo bem? E aqui nós vamos estudar um pouco sobre os argumentos. Vamos ler a carta. Quando li a notícia sobre a poluição de algumas lindas praias de Pernambuco, as quais já visitei, fiquei triste ao pensar sobre a situação dos animais marinhos que ali vivem. É impressionante observar como o ser humano não pensa nas consequências de suas ações, promovendo assim um cenário de horror para o nosso meio ambiente. Porém, não concordo com a ação da população. Esse trabalho de despoluir e limpar as praias é de responsabilidade das autoridades locais e de quem causou esse dano à natureza. Então, aqui nós temos mais uma carta de uma pessoa que opina
contra, né, essa ação dos moradores. Apesar dos moradores terem boa intenção, não é responsabilidade deles fazer esse trabalho. Eles estão colocando a saúde dele em risco, né? Então aqui nós temos algumas reflexões a serem feitas sobre a notícia. Vocês vão preencher o quadro argumentando os aspectos favoráveis e desfavoráveis em relação ao fato abordado, tudo bem? Então, quais são os aspectos positivos que vocês concordam dessa ação dos moradores e quais são os aspectos negativos em relação à ação dos moradores? Então, vamos lá. Aspecto argumento. Então, você vai colocar eu concordo com determinada ação, por exemplo, seja dos moradores ou seja das pessoas da carta do leitor. Por quê? Você vai ter que explicar o porquê você concorda com determinada ação. Aqui já são os aspectos contrários ao tema. Quais são os problemas? Eu não concordo com determinada coisa e o porquê, tudo bem? Toda vez que eu estou falando de argumento, eu estou defendendo o porquê que eu acredito naquela opinião. Então, eu preciso dar indícios e eu preciso ter falas para defender aquilo que eu estou falando, tudo bem? Atividade é só isso até o momento. Se tiver alguma dúvida, me envie, por favor.